Agora nós vamos conversar sobre, a gente pode chamar propriamente o método, que não é um método cartesiano de forma nenhuma, linear, assim, analítico no sentido duro da expressão, mas eu dizia há pouco que a intenção do curso é a gente descrever o que seria um filósofo hebreu. É claro que eu estou usando isso no sentido metafórico, porque, a rigor, a filosofia é uma tradição grega e nesse sentido não haveria filósofos hebreus, assim como não haveria filósofos indianos ou filósofos chineses, porque a filosofia não estaria associada a religiões na Grécia, eu quero dizer, especificamente. E foi o berço dela. Mas quando eu falo filósofo hebreu, eu quero dizer que a intenção do curso é circunscrever alguns conceitos, principalmente neste momento deste módulo no Velho Testamento, na Bíblia Hebraica, e no outro momento no Novo Testamento. E também, quando eu uso filósofo hebreu, eu quero dizer que não é um curso de teologia. A gente precisa esclarecer isso, né? Não é um curso de teologia no sentido de que não é um curso que vai levar em conta o ponto de vista da fé, tá? É isso que eu quero dizer com não é um curso de teologia. Eu não estou falando de dentro da fé e eu não estou falando com a intenção de sustentar a fé de seja lá quem for. É claro que quando você está falando de aspectos teológicos, esse curso também é um curso de teologia, se eu entender teologia da forma técnica que muitas vezes muita gente entende, que teologia é uma reflexão organizada a partir de textos revelados. No nosso caso, a Bíblia. O Corão também é um texto revelado, mas a nossa tradição, a Bíblia, é um texto revelado. E teologia seria o quê? Teologia seria uma reflexão organizada e sistemática e conceitual a partir de textos revelados, leia-se a Bíblia. E a filosofia seria uma reflexão organizada a partir de conceitos que partem da razão. Aí estaria a diferença. Não é que não há razão na teologia, mas até a razão na teologia estaria submetida ao texto revelado. Então esse curso não é de teologia no sentido que ele não visa sustentar a fé de ninguém, mas ele é um curso também de teologia no sentido que a gente está partindo de um texto revelado para produzir uma reflexão a partir dele. Agora, também ao mesmo tempo há que se reconhecer que mesmo que você faça uma reflexão que não visa alimentar a fé, ou desalimentar a fé, digamos, não alimentar a fé, é evidente que quando você está refletindo sobre o texto sagrado, a Bíblia, é claro que de alguma forma você está transitando pelo tema da fé, porque a maioria das pessoas que se interessa pela Bíblia o fazem por conta de que são pessoas que têm fé. Então você já viu como a coisa é enrolada, né? Eu acho bom perceber que a coisa é enrolada, inclusive para ninguém, sabe, esse tipo de pessoa que anda por aí hoje, que gosta que tudo seja assim, tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Tudo muito arrumadinho, muito organizado, muito linear, que eu pessoalmente julgo um pouco pentelho, para ficar claro que quando você está discutindo a Bíblia, você está discutindo com muitas referências. E isso vai ficar claro à medida em que a gente for, digamos, tratando do nosso percurso. Que método nós vamos usar? A primeira coisa que eu gostaria de fazer referência é que quando eu escolhi o título Comentários Bíblicos, eu escolhi um pouco sob a influência ou dentro da tradição do que normalmente são chamados comentários rabínicos. Comentários rabínicos é toda uma tradição de comentadores da Bíblia no mundo judaico, posto que são rabínicos, né? E que esses comentários eles visam refletir, muitas vezes de uma forma que pode parecer assistemática, e de fato em grande parte assistemática, sobre questões, trechos, sobre eventos narrados na Bíblia,
sobre milagres ou sobre fatos históricos, né? Ou sobre personagens. Quer dizer, os comentários podem ser construídos a partir de qualquer referencial e, nesse sentido, eles são assistemáticos porque eles não visam uma reflexão sistemática. Então, veja, esse curso tem o objetivo de fazer comentários bíblicos, portanto, à luz da tradição rabínica, que se a gente forçar um pouquinho a barra só para quem se interessa pelo assunto, a gente poderia dizer, a gente sabe que Jesus Cristo, por exemplo, foi um judeu que está ali na raiz do nascimento do que ficou conhecido como judaísmo rabínico. Tanto é que se sabe que muitos dos seus discípulos se referiam a ele como Rabi, que significa mestre. E o judaísmo rabínico é o judaísmo que vai seguir a destruição do segundo templo pelos romanos e que o judaísmo, a partir daí, ele vai se reunir ao redor de sinagogas, o termo é grego, sinagogas, em que vai se ler a Torá, em que vai se ler o Tanar, quer dizer, os livros bíblicos, e vai se discutir e vai se orar, digamos assim, o templo judaico. O templo no sentido que se fala hoje, como igreja, né? A sinagoga, esse judaísmo sinagogal ou rabínico, ele vai nascer na sequência da era cristã e Cristo, Jesus Cristo, é considerado um dos primeiros rabinos nesse sentido, né? É assim que o judaísmo vê. E como a gente sabe, Cristo fazia comentários, muitas vezes a partir de parábolas, que é uma tradição semita, os árabes também têm essa tradição, os muçulmanos, de fazer comentários teológicos e filosóficos em cima de curtas histórias, como Jesus também fazia, as chamadas parábolas. Mas dito isso, então, a ideia de comentários rabínicos, que é o título do curso, é assistemático, a partir das mais variadas fontes, mas sempre sendo rigoroso no sentido de estar baseado em fontes, em textos, em trechos e livros. Nós não vamos tratar de todos os livros, é claro, não ia dar tempo. Eu vou escolher alguns livros que a mim me interessam de forma mais direta. Mas ao mesmo tempo, apesar dos comentários rabínicos que aqui, né, na inspiração, eu quero dizer, eu não sou um rabino, sou filósofo, apesar de que são comentários rabínicos, eu tenho como objetivo mostrar que existe uma pessoa, digamos assim, metafórica, que é um filósofo hebreu refletindo dentro da Bíblia sobre algumas questões importantes, como a gente vai ver ao longo do curso, respondendo perguntas do tipo: como seria conviver com Deus Israel no dia a dia? Como Adão e Eva conviveram, né? Como que seria conviver com um ser todo-poderoso como Deus? Que tipo de desdobramentos psicológicos ou filosóficos um convívio como esse teria? Então, assim, é de certa forma, portanto, um texto teológico. A gente vai levar em conta também, dentro dos mitos, aspectos contextuais. O que significa isso? Significa que tem momentos distintos, camadas distintas na constituição do texto do Velho Testamento. Nesse sentido, o Novo Testamento é mais simples. Você tem um período muito mais curto de determinação do cânone, como a gente fala. Se a gente for vamos fazer um número aproximado para você ter uma ideia. Se você não tem essa ideia claramente, a gente poderia dizer que o cânone do Novo Testamento, cânone significa aquele conjunto de textos que são reconhecidos como sendo textos sagrados, que compõem a totalidade daquele livro, né? Por isso a gente fala cânone. São pilares, textos que são pilares da crença. O Novo Testamento é muito menor em tamanho do que o Velho Testamento, é muito menor em período que foi constituído, e se a gente quiser fazer um número assim redondo para mostrar didaticamente essa diferença, a gente pode dizer, grosso modo, o Novo Testamento levou cerca de 100 anos para ser constituído, e o Velho Testamento levou cerca de 1000 anos para ser constituído. Esses números e essas grandezas já remetem ao fato
do número de pessoas que estiveram envolvidas na constituição do Novo Testamento e o número de pessoas infinitamente maior que estiveram envolvidas na constituição do Velho Testamento.